Finalmente, Boruto Vortex mostrou pra gente mais detalhes sobre essa nova fase, e o Uzumaki sabe de coisas que ninguém mais faz ideia relacionada ao 10 Caudas. É por isso que a chegada do Boruto em Konoha não é por acaso, e muito menos veio só atiçar o Koji. É bem pior que isso, porque o Jubi não é quem vocês pensam que ele é. Então cara, sem mais delongas, bora pro vídeo. Diferente do que nós pensávamos que iria acontecer uma batalha já neste capítulo 2 de Boruto Vortex, não foi bem assim. Porém, o Kishimoto não deixou de mostrar coisas interessantes e ao mesmo tempo questionáveis. Desde a chegada do Boruto, que já foi estranho e duvidoso, como até a conversa que ele teve com o Koji, o que poderia ter tido pelo menos uma luta, cara, entre os dois. Mas infelizmente só ficaram latindo e nenhum atacando. Mas mesmo assim, o que a gente conseguiu com essa conversa, cara, é algo bem interessante. Porque o Boruto quer que o Koji leve ele até o Jubi. Isso mostra que o rumo da obra, de início, já está mirando para outros lados, sem ser o foco só do Boruto fazer tudo voltar ao normal e ter que peitar o Kawaki, e sim algo relacionado aos Otsutsukis. Mas começando pelo 10 Caudas, e esse monstro é muito mais que só uma biju. Lá na Guerra Ninja, o próprio Naruto tentou ver o poder dela, e se sentiu minúsculo, perto do Jubi, porque todo o seu poder excede um planeta, a própria energia natural. E não é por acaso que até o Ishiki, mano, fazia uso do chakra do 10 Caudas, que agora está com o Koji. Mas reparem que o Koji ele repartiu o Jubi, no caso dividiu em vários pedaços, só que ainda tem o corpo, então o Koji acabou não dividindo tudo. E o que me chamou atenção foi esse mini Jubi com o Rinnegan, porque não é o mesmo Rinnegan do 10 Caudas, sendo que o do Jubi possui apenas um Rinne Sharingan, com aqueles tumões, e o deste aqui é apenas um Rinnegan. E ele é o mais poderoso que os outros, ou é pra ser, que o Rinnegan dele não é funcional, só seria se alguém como o Sasuke, por exemplo, pegasse pra ele, aí seria. Mas olhando essa criatura e o que o Koji disse, que eles agem por instintos, a gente pode dizer que não, eles irão ganhar consciência de não agir só por impulso. Tanto que o Boruto avisa o Koji, dizendo que com essa mudança que ele fez no Jubi, essas garras sujas podem piorar mais ainda futuramente. E só de ver pela quantidade de garras que o Koji criou, bem mais de 1000, é fato que pode sair do controle dele. E como eu tinha pegado na questão deles serem impulsivos e não pensarem direito, a gente tem uma coisa que mostra que isso logo pode mudar. Porque quando esse carinha do Rinnegan vê o Kawaki, ele fala, meio travado, mas ele fala, Otsutsuki. Bem nessa base, cara, nessa pegada. E o Kawaki na hora não curte ter chamado ele assim. Só que se você me perguntar, o que isso tem de mais? Cara, essa criatura acabou de falar, sendo que o 10 Caudas não conta nem até 3. Quem dirá dizer uma palavra extensa dessa? O máximo seria esse ser só atacar o Kawaki sem falar nada. O ponto é que sim, o Boruto tá certo. E o Koji tá subestimando esses seres. Porque se só agem por impulso e não pensam, então não deveria ter falado Otsutsuki. Significa que ele sentiu uma conexão vindo do Kawaki com um ser, e ao mesmo tempo ele ataca, ou seja, ele já pode estar criando o mesmo ódio das bestas de caudas, de serem usados, principalmente que cada parte dessas criaturas são o próprio Jubi, e sua consciência se expandir será o próprio 10 Caudas, tendo noção do que está acontecendo. E por que eu disse sentir ódio? Justamente porque o Ishiki manteve o 10 Caudas preso. E ao ver o Kawaki, que tem as mesmas células do Ishiki, e por ser um Otsutsuki, ele atacou na hora, na força do ódio. E mesmo que este carinha do Rinnegan seja diferente dos outros, só dele ter falado significa que o Jubi tá deixando de ser o que ele era, na verdade as partes pequenas dele. Como o Boruto disse pro Koji, que por conta da mudança que ele fez do 10 Caudas, esses mini Jubis não sairão mais devorando tudo em seu caminho por instinto. Ou seja, terão a sua própria consciência, já provando pra gente que é real, e mostrou que o Jubi consegue sentir quem é Otsutsuki e quem não é. Só que cara, o Kawaki mandou logo uma explosão na cara dele, e a gente não sabe se o Garra Suja saiu dessa. Pelo que indica, ele foi derrotado. O que se não for, veremos ele de volta a levantar e ir pra cima do Kawaki. Só que diante essa guerra dos mini Jubis na vila, nós tivemos o alerta pro Koji. Porém, é aqui que está o problema. Porque pensa só comigo, como raios o Koji perderia o controle dessas criaturas se as suas próprias marcas estão interlaçadas no corpo deles?
É bem estranho, não é? Pois é, cara. É aí que tá. Segundo o Boruto, se o Koji continuar com essas criaturas, eles levarão um pior futuro possível. E quando o Uzumaki disse isso, ele se refere até pro Koji. Porque, caso contrário, não teria um porquê dele alertar o cara se ele não será afetado no meio dessa loucura. E isso é o de menos, porque como vocês mesmos já sabem, o Boruto disse também pro Koji para levar ele até o 10 Caudas. E há uma outra parada, que por quê e o que o Uzumaki faria se chegasse até o Jubi? Porque ele é um monstro e não teria como destruir ele, a menos que o Boruto consiga algo que leve ele a um outro ponto da história, que é sobre os Otsutsukis. E essa é a pergunta que não quer se calar. Como o Ishiki conseguiu a besta de 10 caudas? Afinal, a única que existia era a Kaguya, a própria Jubi gigantesca na qual ela conseguiu vir à tona, porém no final de tudo foi selada. Então de que maneira teria essa outra Jubi em Boruto? Olha só, pega a linha da lógica, porque eu vou alugar um triplex na sua cabeça agora. O 10 Caudas só existiu na obra de Naruto por causa da própria Kaguya, que se fundiu com a Árvore Divina. Mas a Árvore Divina também é o 10 Caudas, que comeu um Otsutsuki e foi plantado no solo e se tornou uma árvore e assim consome energia do planeta para dar o fruto. Porém, a árvore que a Kaguya se fundiu já estava na Terra. Mas a pergunta é, se a Árvore Divina é o Jubi que foi plantado no solo, então a Kaguya não seria bem o 10 Caudas? Bom, vejam só, foi dito que a árvore em Naruto cresceu a partir das intermináveis guerras de sangues dos humanos, e assim surgiu ela. Ou seja, essa seria a primeira árvore sem ser o Jubi. Logo a Kaguya se tornou 10 Caudas, ao se fundir com ela, o que significa que para se tornar um 10 Caudas, antes precisa ter sido um Otsutsuki. É agora que eu espero que você tenha sacado o que eu quis dizer, ou seja, o Jubi de Boruto pode ser um Otsutsuki, que se fundiu com a árvore, mas esse mas é dos grandes. Olha só uma coisa, nessa fase de Boruto Vortex, o Uzumaki quer chegar até o 10 Caudas, é justamente por conta de toda essa história, só que tem uma coisa, a Árvore Divina, a primeira na Terra, pode sim ter sido plantada por um ser, que veio há milênios de anos atrás, antes da Kaguya. Afinal, Kishimoto já revelou o Shibai e ainda explicou melhor a existência do Jubi de 10 Caudas, no mangá de Boruto. Então não me surpreende o Kishimoto revelar, isso mais pra frente nos capítulos do mangá de Boruto to Blue Vortex, que um Otsutsuki antigo deu de alimento para um Jubi, o seu parceiro, e plantou ele no solo. Porém é possível, cada planeta ter uma árvore, vindo do solo sem precisar dos 10 Caudas. Mas para criar mais delas e obter o fruto, um Otsutsuki precisa se fundir com a árvore divina, e assim como a Kaguya fez. O ponto é que se a Kaguya se tornou 10 Caudas fazendo isso, então sim, o Jubi de Boruto é um Otsutsuki, que se fundiu com a árvore divina, porém é o 10 Caudas jovem. E como foi dito em Boruto, ela está em fase de crescimento, que me leva à teoria de terem pegado um Otsutsuki jovem e fundindo ele com a árvore divina, pro Ishiki poder conseguir um fruto de alguma forma. Porque, como eu expliquei, uma árvore divina é o Jubi que se alimentou de um Otsutsuki e assim foi pro solo como semente. E o mesmo vale se pegar pro caso da Kaguya, teoricamente falando. E assim o Otsutsuki, fazendo igual ela, se fundindo com a árvore, então ele poderia se tornar um Abiju. Só que, aí que está, este mesmo ser pode ter feito isso em Boruto para conseguir a energia obtida pela árvore e assim perdeu o controle e se tornou o Jubi. Então toda essa história, o Boruto deve ter descobrido como Momoshiki, supondo que o 10 Caudas seja um Otsutsuki corrompido. O Boruto poderia desfazer e trazer na sua forma normal, e assim poderia tirar a ameaça da Terra ser destruída pelo Jubi de ser plantado no solo. E ainda o Boruto poderia descer a porrada nele e derrotar. Porque se você tiver outra ideia, cara, de que como esse 10 Caudas apareceu em Boruto, manda aí pra gente. Porque pensa só, neste time skip, o Boruto sabe de coisas que de fato ele conseguiu com o Momo. Ou acessou a mente dele, ou o Otsutsuki explicou pra ele. O que tem uma forma de reverter o Jubi. O que acho difícil do Momoshiki entregar tudo fácil assim, porque como o Jubi em Boruto surgiu, se não por meio de um Otsutsuki, baseado com o que aconteceu com a Kaguya. É pro Jubi sim de Boruto ser uma criatura que se fundiu com a árvore divina. Ou o Ishiki deu um jeito de conseguir parte dos 10 Caudas na Guerra Ninja de Naruto? Bom cara, com base em tudo isso, comenta aí o que você acha. Se chegou até aqui já sabe, se torna um membro do canal, porque assim como neste vídeo, eu te espero no próximo. Por isso até breve, valeu e fui!